dia, queridos. Que bom. Mais um dia com vocês. Mais um dia aqui na sua tela, na sua TV, no seu celular. Mais um dia participando do seu café da manhã. Deus abençoe vocês no vosso café da manhã. Eu sei que tem muitos irmãos que tomam café e junto comigo eu tomo café com vocês aí, principalmente o pessoal ali do Mato Grosso, famílias ali tomando café e nós estamos juntos aí na mesa, tá bom? E muitos outros, nós aparecemos aí na sua tela na hora do seu trabalho, você está indo trabalhar ou você está ouvindo o áudio, enfim, de qualquer forma, estamos juntos e eu estou aí com você, com temor e tremor e com muita alegria para liberar uma palavra reinante ao seu coração. Gente, a série em curso é a constituinte da verdade. A verdade me deixa maravilhado, assim como o caminho, né? A verdade me traz uma coisa muito forte dentro de mim e me dá vontade de dobrar o joelho e me render, me arrepender, rolar no chão, dizendo, oh, verdade, puxa, como a verdade é forte, né? Por isso que deu confronto quando Jesus começou a falar lá no capítulo 8 de João, que é onde nós estamos liberando, né, aos irmãos judeus, ele começou a falar da verdade e a própria verdade começou a se expor, porque Jesus é a verdade. Então você imagine quando Jesus abria a boca, né, como é que era. Se hoje a gente vê Jesus por fé, tem ele por fé, imagine ao vivo e a cores, né, uma pessoa de Jesus ali, com Deus dentro dele, com a palavra viva. Meu Deus, eu imagino a experiência de João, de Tiago, de Pedro, eu imagino a experiência dos irmãos, né? E mesmo assim eles estão questionando. Mas por que eles questionam, irmãos? É porque eles têm o seu próprio conceito de verdade. Então nós temos uma relação aí, o nosso conceito ele tem uma relação de verdade, sabe, irmãos, nos quesitos humanos. Então, tudo que nós pensamos, a gente logo, o nosso ego fala, isso é verdade, a seu respeito, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. O ego nunca vai assumir nada, né? Ele sempre está dizendo que está tudo certo. Então, quando a verdade começou a liberar ali, eles começaram a ter problema. Começou a dar tilt na cabeça deles. E aí Jesus falou sobre Abraão, falava, vocês são filhos de Abraão? Ah, duvido, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não queriam me matar. Vocês estão querendo matar o irmão de vocês. Olha só. Vocês estão querendo matar alguém que também é judeu. Então o que é isso? Pecado está à porta, né? Então se você comete pecado, você é escravo do pecado. Agora você precisa reconhecer isso. Entender o que é. Existem pecado e pecados. Precisa entender. Precisa discernir. Ter a revelação disso. E aqui a palavra então diz que começou aquele diálogo, né? Aquela discussão ali, aquela coisa assim, né? E vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Jesus está falando para eles, né? Ó, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhe falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Ele não está falando que o pai deles é Abraão. Do pai de vocês, que é o ego de vocês, né? Protestaram a eles. Nós não somos filhos ilegítimos. Então parece que eles entenderam, né? Nós não somos filhos legítimos. O único pai que temos é Deus. Tá. É o que eles acham. É o que nós falamos já hoje. São verdade humana, tá? Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus. E agora estou aqui. Não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são capazes de ouvir? Por que são incapazes de ouvir o que eu vos digo? Então aqui, Jesus faz uma pergunta. A verdade, gente, faz uma pergunta. Fala, viu, por que vocês estão fazendo isso? Eu vim de Deus. E eu estou falando para vocês, e vocês estão tendo problema, estão tendo choque com a palavra que eu estou falando de vocês. Se Deus fosse o pai de vocês, como vocês estão falando, isso não aconteceria. Então, queridos, eu fico pensando, né? Hoje,
na nossa convivência nessa terra, como igreja, como cristão, como irmãos, quanta convergência há, né? Quanta coisa que converge e quanta coisa que não converge. Quanta comunhão e somente quantas reuniões. Porque o fato de eu estar reunido não quer dizer que eu esteja unido. Então, eu fico pensando e faço uma pergunta para vocês. Aonde está a igreja? Eu sei que ela está. Mateus 25 revela 5 virgens prudentes que representa a igreja, né, que vive a realidade da vida de Deus, a realidade da verdade. Mas existe lá 5 imprudentes que não vive a realidade da verdade. As 5 imprudentes tinham aparência, tinham lâmpadas, tinham roupa branca, conversavam normal, estavam ali no mesmo lugar que as outras. Só que a diferença foi grande, tão grande, que quando o noivo veio, elas não foram. Aquelas 5 prudentes significa a igreja. As 5 imprudentes significa aqueles que acham que são igreja. Mas como que eu sei se eu sou ou não? Caminho e verdade. Caminho é constituinte, verdade é constituinte. Verdade, caminho é verdade, não é algo que eu escolho. João 15:16. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, na realidade, essa constituição não vem da terra, vem de cima. A grande questão das 5 virgens imprudentes foi que elas viveram todo o tempo, tá, mentindo. Não havia verdade nela. Por quê? Elas não tinham azeite na vasilha, elas tinham aparência. O azeite na vasilha significa a presença de Deus no interior, a verdade constituída no nosso interior. Não a verdade humana, sabida humanamente. Você entende? Então aquelas 5 virgens imprudentes significa a igreja que não é igreja. Significa a igreja que acha que é igreja, que fala que é igreja, que tem aparência de igreja, que canta como igreja, que prega como igreja, que fala como igreja, mas dentro, o problema é dentro. Então, queridos, a verdade tem que constituir o interior. Enquanto a verdade é uma informação, ela não traz transformação. A hora que a verdade for interior, ela transforma. A verdade no interior transforma. A verdade no exterior, apenas na letra, certo? Ela traz informação. A verdade me informou, mas para a verdade transformar, eu preciso ser constituído com tal verdade. Tá certo? Deu para entender? Voltando lá no capítulo 8 de João, então aquela guerra medonha dos irmãos com o próprio Jesus. Ele fala para eles, então, se o Deus fosse o Deus de vocês, vocês não faziam o que vocês estão fazendo para mim, vocês estão fazendo uma coisa estranha. Então disse Jesus, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou, pois que a minha linguagem não é clara para vocês, por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês. Aí, pois, vírgula, ele falou uma palavra forte, o diabo. Meu Deus. Querem realizar o desejo dele. Olha só. Ele foi homicida desde o princípio. Não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhe digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Muito forte a palavra, mas muito real.
Então aí é que nós pegamos para dizer para você que a verdade é constitutiva. A verdade tem que constituir. Eu não tenho que me dobrar diante de uma história. Eu tenho que me dobrar diante de uma verdade, que é uma história, tá? E que não está apenas do lado de fora, mas está do lado de dentro. Então eu não me dobro, amados irmãos, porque alguém está pedindo para eu me dobrar. Eu me dobro porque a verdade me constituiu e me fez dobrar de livre e espontânea vontade. Porque a verdade ganhou a minha vontade, que é minha alma. A verdade ganhou a minha emoção, que é minha alma. A verdade ganhou a minha mente, que é a sede da minha alma. A verdade, ela gerencia o meu interior e combate organicamente contra o meu ego. Então eu tenho uma briga comigo cotidianamente por causa da verdade constituída em mim. Quem se lembra do que Paulo fazia? Miserável homem que sou, preciso morrer todos os dias. Porque aquilo que eu quero não faço, aquilo que eu não quero estou sempre fazendo. Esta é a realidade da verdade constituída no nosso interior. Então, os próprios irmãos estavam questionando. A própria 5 virgem prudente, tá? Questionaram e quiseram emprestar azeite das outras. Elas acharam que a sua verdade, a sua loquacidade frívola, né, iria convencer as virgens de dar azeite a elas. Não tem jeito, irmãos. Eu continuo, tá? Pai, obrigado por mais um dia. Ministra nossa vida e sustenta-nos de forma tremenda. Pai, nós oramos e clamamos a Ti em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã.